Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Não têm sido poucas as invasões de terrenos, edifícios da região central no primeiro ano da administração Fernando Haddad, sendo que nesse último mês foi expressivo o aumento de ocupações em terreno da Zona Sul de São Paulo. E hoje eu entrevisto o secretário municipal de Relações Governamentais da Prefeitura de São Paulo, João Antônio da Silva Filho. Secretário, obrigada por estar conosco. Eu sei que no ano passado, secretário, e eu vou começar falando disso, porque o senhor trouxe um livro, A Democracia e a Democracia em Norberto Bobbio, que está nas livrarias e o senhor lançou em dezembro. E o senhor participou na Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo de um evento que falava do futuro. E o senhor disse que tem uma nova visão sobre as ocupações, que o senhor entende que é necessário que se entenda esse mecanismo da ocupação e que haja maior participação das pessoas desses movimentos para a busca das soluções. Quero começar sobre essa sua sensibilidade para a compreensão da ocupação, que em geral o poder público não demonstra isso, e que participação é essa que o senhor acredita ser possível? Eu fiz essa palestra logo após as manifestações de julho. E naquela época eu já constatava que a democracia no Brasil vai além de cada cidadão um voto e da correlação de força estabelecida em período meramente eleitoral. E eu estava dizendo, a sociedade exige mais. E as entidades organizadas que fazem a intermediação no período que não é de eleição entre Estado e sociedade, merecem mais ser ouvidas pelo poder público, por aqueles que conduzem os negócios do Estado. Esta eu acho que é a novidade da democracia brasileira. Fortalecer as entidades organizadas, os movimentos organizados, como numa relação sociedade e Estado nesse período que não é de eleição. E o senhor está conseguindo fazer isso na administração Fernando Haddad? Por exemplo, essa ocupação naquela região que foi chamada de Nova Palestina, né? Um número grande, 8.000 famílias, né, que foi divulgado. E o senhor tinha agendado uma audiência com as lideranças desse movimento de sem-teto. O senhor está conseguindo estabelecer uma interrelação, uma interlocução para a busca de solução para o problema? São 700 mil unidades habitacionais como déficit na cidade de São Paulo. Ou seja, nos últimos 10 anos foram construídas 28 mil unidades. O prefeito Fernando Haddad anuncia 55 mil unidades, quase o dobro, né? Nos próximos 3 anos, nos 4 anos do seu governo. Veja, é muito insuficiente para atender o déficit habitacional na cidade. É claro que com esse déficit, nós temos um movimento de habitação, diversos movimentos, diversas entidades na cidade de São Paulo, que reivindica a moradia, justamente, de maneira justa. Então, este movimento da Zona Sul é um movimento legítimo da população na busca da sua residência. Por outro lado, é complexo discutir com esse conjunto de movimentos. Nós temos movimentos cuja finalidade principal é simplesmente pleitear uma residência para quem não tem, mas nós temos também o componente ideológico nesses movimentos. Esse movimento, por exemplo, lá do Mboimirim, é um movimento que tem a legítima defesa de moradia, mas tem também um componente ideológico de disputa e de pessoas que têm uma revolução. Quando o senhor fala de componente ideológico, o senhor está falando em termos assim, uma coisa política eleitoral ou ideológico no sentido do entendimento de que a propriedade tem uma finalidade social? Quando está um terreno improdutivo como esse, que foi ocupado agora na Nova Palestina, se nada se faz lá, nem o poder público e nem o particular, e há ocupação, isso tem uma ideologia como pano de fundo? Não, tem, mas mais do que isso, eu acho que na condução do movimento tem também alguns líderes que têm uma ideologia por trás, marxista-leninista, algumas de corrente trotskista, que vê neste movimento também como um instrumento para impulsionar uma revolução socialista, uma revolta popular, legítimo
o seu reconhecimento dentro do Estado democrático. Mas esse componente deixa mais complexo a negociação, porque não basta a residência para atendê-los ou para a gente estabelecer um acordo com essa liderança. Você faz um acordo, mas como o movimento é um meio para algo maior na sua perspectiva política, então tem uma complexidade na relação Estado e esses movimentos. Mas o povo não é bobo, né, secretário? Se houver o atendimento em termos de solução para o problema, de moradia, se o movimento manipula com outros objetivos, as pessoas que precisam e querem casa entrariam nessa. Agora, a questão é, a prefeitura consegue oferecer a moradia, o senhor mesmo acaba de mostrar que o déficit é muito alto. E o prefeito Fernando Haddad já anunciou que vai cortar investimentos. E a Secretaria da Habitação vai ser alvo desses cortes também. O que adianta o senhor fazer uma interlocução e ter reunião com essas lideranças que podem até ter outras intenções, mas que defendem um pleito legítimo, se o senhor também não poderá não ter recursos, como já está sendo anunciado? Não, nós estamos encaminhando 2 programas. Um programa é Minha Casa Minha Vida, conduzido pela administração pública, prefeitura. Esse programa serão 55 mil unidades de residência numa parceria com o governo federal. O segundo programa, que é um incentivo técnico da prefeitura para as entidades fazer autogestão num outro programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida é Entidade. Traga os terrenos, nós oferecemos a assistência técnica e a própria entidade produz estas residências com dinheiro da Minha Casa Minha Vida Entidade, da Caixa Econômica Federal do Governo Federal. Nós estamos incentivando este movimento Nova Palestina, nós recebemos a sua coordenação na Prefeitura de São Paulo e já estabelecemos um patamar mínimo de acordo, que é incentivar o programa Minha Casa Minha Vida Entidade, acertar algumas áreas para que este movimento possam construir as suas residências e, ao mesmo tempo, já iniciamos uma discussão de um percentual dessas 55 mil casas para ser destinado para atender essas demandas. Agora, eu tenho uma última questão. O prefeito Fernando Haddad indicou o nome do senhor para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do município? O prefeito Fernando Haddad tem uma vaga agora. Sim. Ele indicou o seu nome? Indicou o meu nome para ser conselheiro do Tribunal de Contas pelo meu currículo. Certo. Eu sou advogado, mestre em filosofia do direito, de maneira que eu junto características da experiência administrativa por onde passei, no parlamento, 10 anos vereador, agora atualmente deputado estadual. Mas o senhor acha que a ação do presidente do Tribunal de Contas do município em suspender a licitação para os corredores de Fernando Haddad tem uma relação com essa indicação? Não. A questão do equilíbrio lá das forças dentro do tribunal? Pode ser uma pressão em cima de Fernando Haddad por uma indicação de um representante do PT? O senhor vê um lado político? Esse é ano eleitoral. Tem aí uma manipulação política também? Uso de poder? Vejo, estive hoje com o presidente tratando desse assunto e o presidente do tribunal está tranquilo, ele quer simplesmente que neste início de licitação todo o processo esteja dentro das regras do direito, dentro do ordenamento jurídico e a partir daí, inicia as obras com segurança jurídica para conduzi-las até o fim. Ganha a cidade, ganha a administração pública e ganha principalmente os cidadãos paulistanos. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada e boa noite. Eu que agradeço a você e a oportunidade. Gabriel.